Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. Onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo, meus senhores, o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Olá, boa tarde, está começando Linha de Frente desta quarta-feira, dia 14 de dezembro. Eu sou o Rodolfo Maris, o homem das covinhas, não sou o Xandão Bolado. Parem com isso, internet, pelo amor de Deus. E comigo nessa mesa estão meus amigos aqui, Marcelo Bella, Coronel Telhada, Abduche, meu parceiro Tomé Abduche, e ele, os dentes mais brancos da Jovem Pan. Ninguém mais, ninguém menos do que Fernando Capês. Que mesa pesada, hein? Parabéns, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo nessa missão árdua de substituir, no momento, o meu amigo gênio Thiago Pavinato. Aliás, você que segue, tá seguindo a gente agora no YouTube, começa a subir as hashtags aí, ó, coraçãozinho pro Pavinato, hashtag Pavinato Coração. Mito, saudades de você, logo mais você estará conosco aqui. Bom, e ontem, meus senhores, o que aconteceu ontem? Ontem, durante o balanço sobre a transição do governo, Lula confirmou os rumores e anunciou Aloysio Mercadante. Alguém tremeu aqui com esse nome ou não? Como presidente do BNDES. A partir de janeiro, aliás. Vamos ouvir o que o presidente eleito disse. Eu, Aloysio Mercadante, vi algumas críticas sobre você, sobre boatos que você vai ser presidente do BNDES. Eu quero dizer para vocês que não é mais boato. O Aloysio Mercadante será presidente do BNDES. Nós estamos precisando de alguém que pense em desenvolvimento, de alguém que pense em reindustrializar esse país, de alguém que pense em inovação tecnológica, de alguém que pense na geração de financiamento ao pequeno, ao grande, ao médio empresário, para que esse país volte a gerar emprego. Bom, e tomando água, né? O que é mais legal, aquela garrafinha de água ali, ele não para, ou seja, hein? Poucas horas depois do anúncio, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base de um projeto de lei que modifica a lei das estatais e flexibiliza as restrições essas restrições que dificultavam, né, a nomeação. Todo mundo sabe que lei para essa galera aí, eles podem quebrar a qualquer momento. A nomeação de políticos para a presidência da diretoria em empresas públicas. Essa lei poderia travar a nomeação de mercadante. Porém, o prazo que separa a atividade política de um cargo de empresa pública cairia de 36 meses para 30 dias, ou seja, 3 anos para 1 mês. E assim, mercadante fica livre para o BNDES. Coronel Telhada, vou começar com o senhor aqui, respeitando a patente. É inédito essa manobra política? Pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a vocês que estão nos acompanhando, boa tarde aos amigos da mesa. Aqui me solidarizando também com o nosso amigo Pavinato, aguardando, se Deus quiser, o breve retorno dele. Abraço, Pavinato, tamo junto. Olha, não, é uma situação que na política não existe ineditismo, né? Existe sempre as coisas que vão sendo acertadas, vão sendo conversadas, e nós já esperávamos um quadro desse, né? Lá atrás, quando se falava do Haddad para o Ministério da Economia, todo mundo ficou desesperado, mas aconteceu, já havia se ventilado o nome do Mercadante para o BNDES e aconteceu, ou seja, tudo que estava sendo ventilado aconteceu. Aliás, não é surpresa, porque tudo que está acontecendo, o Lula havia dito que ele faria na campanha, e algumas pessoas até acharam que era papo furado dele, mas vocês viram que uma coisa que ele faz, ele cumpre o que ele fala, né? Ele falou que ia arrebentar o Brasil e vai arrebentar o Brasil, e não há dúvida quanto a isso. O pior é que umas pessoas que ainda acham, né, que ele está preocupado, porque tudo isso é falácia. O que ele fala sobre ajudar o cidadão, ajudar o pobre, é falácia, ou seja, é mentira. A falácia é uma palavra mais bonita para a gente não falar que o cara é mentiroso, então a gente fala que é falácia. Mas a realidade é essa, ele falou que o mercadante é uma pessoa que está preocupada com o desenvolvimento. Desenvolvimento do quê e de quem? É a primeira pergunta que a gente se faz. De quem é esse desenvolvimento? Para quem é esse desenvolvimento? Nós lembramos que em governos passados do PT, o BNDES fez aí investimentos faraônicos em obras em outros países
enquanto aqui no Brasil nós estávamos com várias necessidades, com várias frentes abertas, com vários locais que precisavam urgentemente do investimento do Brasil para ajudar a população, e ao invés de ser investido esse dinheiro na nossa pátria, foi investido na terra dos outros. Então nós sabemos que esse desenvolvimento não é para o trabalhador e não é para o cidadão. E outra coisa também que não é novidade nenhuma, né? Os políticos se moverem para fazerem a coisa andar rapidamente. Por quê? Porque é interesse dessas pessoas também. Eu repito, eu estou político hoje, sou coronel da Polícia Militar, sou policial militar, mas estou político há 10 anos. Fui vereador e deputado estadual aqui em São Paulo, terminando um mandato agora em março de 23. E tanto eu quanto o Capês, nós cansamos de ver isso acontecer na Assembleia Legislativa. Quando é interesse daquele grupo de pessoas, as coisas andam, que é uma maravilha. Quando não há interesse... quando não há interesse, ou então quando há interesse de criar dificuldade para vender as facilidades, eles acabam obstruindo, colocando empecilhos, né? Mas tanto que há interesse desses políticos nessa situação, que o negócio andou rapidamente, de uma maneira, e aí vem a preocupação quanto ao teto dos gastos, né? O furar teto... Preocupação de quem? De que passe com facilidade, porque a gente vai ser a resistência, vai ter resistência, 308 votos são difíceis de conseguir, tanto não é que conseguiram aqui de uma maneira até discreta, a gente só ficou sabendo na última hora. Então, é triste falar, mas a velha política, como eu sempre digo aqui, a velha política continua a todo vapor, os interesses particulares continuam sendo a prioridade de, infelizmente, a grande maioria dos políticos em Brasília, e a gente já previa aqui, está sempre falando, o principal prejudicado, aquele que vai mais sofrer, é o cidadão que esperava picanha e churrasquinho no final de semana. Vai pagar um preço caro. Olha, o Lula usou a palavra reindustrializar a economia, reindustrializar o país. Marcelo Bella, você que é da indústria, quando você escuta o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva falar isso para mercadante, o que acontece? A barba... Aliás, que barba, hein? Parabéns. Parabéns. O homem que tem uma barba dessa tem que ser respeitado. Bom, primeiramente, boa tarde ao mestre Pavinato. Quero dar um abraço nele, cordial, né? E a minha solidariedade a ele, aos meus colegas aqui de bancada, à nossa equipe aqui da Jovem Pan e à diretoria da casa. E você, a nossa audiência, que nos faz estar aqui todos os dias. Bom, hoje é o Dia Nacional do Ministério Público. Num país onde nós não temos mais lei, não temos mais justiça, o Ministério Público hoje não tem nada a comemorar. O que nós estamos vendo hoje é a falência do sistema presidencial no Brasil. Hoje não existe mais presidentes bem intencionados. O que nós temos é um grupo de políticos que estão trabalhando por um legado de corrupção e poder. É isso que nós estamos presenciando nisso. Então, a flexibilização desta lei das estatais fere a lei das estatais. Isso é a maior verdade que nós podemos dizer aqui. Porém, as pessoas não estão preocupadas em ferir ou não cumprir leis. As pessoas estão preocupadas em pagar sua missão. Como disse lá o ministro do Supremo Tribunal Eleitoral, o Benedito, quando fala ao nosso ministro Alexandre de Moraes, missão dada, missão cumprida. No que diz respeito a Aloysio Mercadante, um homem acadêmico, um dos melhores currículos que o PT tem ou já teve ou terá, um homem que é economista, ele tem uma passagem como político enquanto senador, deputado federal, presidente do Instituto de Trabalho do PT hoje, onde prega a pluralidade de opiniões, mas tem a alcunha de Aracaju. Ministro Mercadante, Aracaju, né? Lá na Lava Jato. Então, nós estamos aqui presenciando o quê? Presenciando a política do passa o chapéu. Do passa o chapéu. Então, lamento esses fatos que estão acontecendo, mas mais do que lamentar, quando a gente tem que comparar os fatos e cobrar resultados, que é esse o nosso papel a partir de hoje, e não ficar xingando, mas cobrar resultados, que é assim numa empresa, a gente é cobrado por resultados. Fazendo uma comparação, quando o governo Dilma termina por ela estar impedida, e aí começa o primeiro problema de rasgar a Constituição, quando Ricardo Lewandowski deixa ela ficar elegível, ela tinha 18 milhões,
Ela sai do governo com 18 milhões de desempregados. O governo Bolsonaro está entregando o seu governo com 9 milhões de desempregados. É a primeira vez que nós estamos abaixo dos 2 dígitos em mais de 10 anos. Na parte do PIB, a presidente Dilma, ela termina o governo dela com um PIB negativo de 3%. E hoje nós estamos tendo um PIB positivo de 3%, apesar dos gatinhos do mercado financeiro terem previsto um PIB de 0,3%. Estamos terminando com 3%. Então, ou seja, sofisma. Isso é sofisma. Sofisma é quando você quer justificar uma mentira com uma meia-verdade. Eles são especialistas nisso, em falácias e sofisma. É isso, Tomé Abduch? Podemos colocar isso na conta dele? É uma meia-verdade? Seria Aloysio Mercadante um sofismo personificado ou não? É uma persona ele, como sofismo? Olha, vamos entender primeiro, né, explicar com clareza para quem está nos ouvindo em casa, no rádio, o que foi feito na calada da noite dessa madrugada. Eles pegaram o projeto da Lei das Estatais. O que significa isso? Você tem como vetado a indicação para o Conselho de Administração e para cargo de diretores que tenham atuado nos últimos 36 meses como participantes de estrutura decisória de partidos políticos ou campanhas eleitorais. Ou seja, por 36 meses, quem participou desse processo todo não pode ter um cargo como presidente do BNDES. Então, Aloysio Mercadante é uma meia-verdade para o povo brasileiro. Não, veja bem. O que eles fizeram? Na calada da noite de ontem, e o que mais impressiona, por 304 votos a 66, a Câmara dos Deputados mudou essa lei para 30 dias. Então, ou seja, o PT mal chegou ao poder, ou seja, eles não assumiram o poder ainda, e eles já estão tendo uma influência dentro do Congresso Nacional para que possam mudar as leis de acordo com as necessidades que interessam a eles e, nesse caso, colocar Aloysio Mercadante à frente do BNDES. Vamos recordar aqui quem estava no BNDES. Gustavo Montesano, um rapaz jovem, dinâmico, que morou fora do país, que levou o BNDES a um outro nível de gestão nesses últimos anos, com responsabilidade, com respeito, com equilíbrio, de uma forma que não houve nenhum tipo de escândalo ao longo dos últimos 4 anos. E Lula coloca o seguinte, que Mercadante vai pensar em desenvolvimento, inovação e geração de empregos. Exatamente o que é feito agora. O que o BNDES vai fazer agora é pensar como financiar os amigos do rei, que é o que sempre foi feito no passado. As grandes empresas, as grandes empreiteiras e todos aqueles que estão ao lado deles. Então nós estamos num momento de uma nação se levantar, de uma oposição séria, dura. Você em casa precisa cobrar o seu deputado, precisa se posicionar em relação ao que nós não queremos mais que volte a acontecer no Brasil. Perfeito, Tomé. Doutor Fernando Capês, essa manobra política de 36 meses para 30 dias é comum? É constitucional isso? Meu querido Rodolfo, meus colegas aqui de mesa, mandando um abraço ao filósofo, jurista, apresentador Thiago Pavinato, nosso querido amigo. Usufrua aí da sua licença, descanse, relaxe e volte depois para estar conosco mais uma vez. Bem, meu querido Rodolfo, eu me lembro que o presidente Jair Bolsonaro havia nomeado como diretor-geral da Polícia Federal o delegado Alexandre Ramagem. E que partidos de esquerda, se não me engano foi a Rede, o PSOL, ingressaram com uma medida dizendo o seguinte, não pode ser feita essa nomeação porque ela viola o princípio da impessoalidade, porque ele é amigo do presidente. E o Supremo Tribunal Federal suspendeu a nomeação do Alexandre Ramagem. O presidente, para não entrar em polêmica, em conflito, cancelou esta nomeação. Nós vivemos a fase principiológica do direito. Não vale o que está escrito na lei. O que vale são os princípios gerais. E princípios gerais são coisas muito vagas, imprecisas. O princípio serve apenas para fazer uma justificativa para qualquer decisão. Chiovenda chamava isso, um jurista italiano, de biombo dialético. Eu crio aí uma argumentação qualquer, uso princípios e faço aquilo que eu quero. Agora, o que nós estamos vendo? Uma lei, como disse aqui o Tomé Abduch, aprovada aí pela Câmara dos Deputados na calada da noite, com ampla maioria, já se vê que não vai ter oposição muito forte não no Congresso ao presidente Lula. Por ampla maioria, reduz um período de quarentena, que é um período necessário. A quarentena é uma exigência feita pela legislação e
e pelo princípio da moralidade administrativa para que alguém que disputou um pleito, uma campanha, assuma a presidência de uma estatal, por exemplo. E foi reduzido de 36 meses para 30 dias. Se essa lei foi aprovada especificamente para permitir a posse futura de Aloysio Mercadante, essa foi uma lei feita direcionada para beneficiar alguém. Então ela viola um princípio, Rodolfo, que é o princípio da impessoalidade. As leis têm que ser impessoais. As leis são feitas objetivamente para todos e não para atender uma ou outra pessoa. E é o que está acontecendo. E viola o princípio da moralidade. Então, eu pergunto o seguinte: haverá, anjinhos me perguntam, algum partido de direita que vá agir como agiria a esquerda nesse caso e arguir a inconstitucionalidade da lei? Partido de âmbito nacional pode fazer isso com base na violação ao princípio constitucional da moralidade e da impessoalidade? Essa é a primeira questão que se coloca, respondendo à sua colocação e ao que o Tomé Abduch disse. Viola o princípio da impessoalidade e da moralidade aprovar uma lei especificamente para resolver uma situação. E parece que já em 2020 houve um precedente como esse. No mais, já que a nomeação visa a estimular a industrialização, nós temos que apostar num governo que não vai aumentar a carga tributária e vai reduzir as despesas, gastar menos para que o país possa crescer. Você está falando muito bonitinho, com essas palavras toda polida. Vamos simplificar o negócio aqui, Marcelo Bella, por favor. Vamos lembrar quem está nos assistindo quem é Aloysio Mercadante. E depois eu quero ouvir o Coronel Telhada também falar assim. Bom, daqui a pouco eu pergunto pro Coronel Telhada, mas quem é Aloysio Mercadante? A gente deve se preocupar com ele. Você citou aqui que ele era o Aracaju lá na Lava Jato. Então ele já foi investigado pela Lava Jato, ok? A carreta furacão tá voltando aí. Quem é Aloysio Mercadante? Infelizmente, o PT ele tem um dom de agregar pessoas que são investigadas por acusações, né? Isso não é bom. Você, empresário, você que tem uma pequena empresa, você contrataria pessoas que têm um currículo duvidoso? Isso é simples de explicar. O que está acontecendo é que durante a gestão do Gustavo Montezano, aliás, um abraço ao Gustavo, excelente executivo e gestor, o conheço pessoalmente, fez um excelente trabalho junto ao BNDES, tenho certeza que a carreira será ainda mais brilhante no futuro. Enquanto o gestor Gustavo Montezano iniciou o seu trabalho e entregou esse processo, o BNDES realmente ele cumpriu a sua missão, que é um Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Nos governos Lula e PT e Dilma, ou seja, o governo do PT, muitas verbas foram direcionadas a outros países. Moçambique, Angola, entre outros lugares, Cuba, Venezuela. Isso por quê? Porque na cartilha de Marx e Engels, que são os fundadores do comunismo, eles dizem que não há pátria. O comunismo não tem fronteira. Então você tem que fazer uma grande pátria relacionada a investimentos na ideologia. Então, como fazer isso sem um presidente ideológico do BNDES? E como colocar um presidente ideológico? Aloysio Mercadante, presidente ideológico do PT, comunista, vai estar lá de novo para direcionar o dinheiro que deveria ir para nós brasileiros para fora do país. Agora, isso é só o começo? Não. Isso é a continuidade de uma história do 3-1. Muito desse dinheiro que vai para fora do país também é cooptado pelo próprio partido do PT. O partido ganha com isso. Já existem vários indícios de corrupção nesse sentido. Então, isto é uma vergonha. Marcelo, só para dizer, pegando o gancho do Marcelo Bella, o BNDES, ele já emprestou dinheiro, são os seguintes países que estão devendo para o BNDES: Argentina, Angola, Venezuela, Equador, Cuba, juntos devem 10 bilhões de dólares. O BNDES é uma empresa pública federal. A função do BNDES é disponibilizar crédito para empréstimos de longo prazo para estimular
o crescimento da economia nacional em setores que precisam de apoio. Não é para financiar outros países. Cada país tem a sua fonte de financiamento próprio. Nós mal estamos dando conta aqui do Brasil, estamos aprovando uma PEC fura-teto que vai levar uma gastança de 200 bi, quando somente 70 bi seriam suficientes para o programa de transferência de renda, Auxílio Brasil, Auxílio Emergencial, Bolsa Família, qualquer nome que se dê. Onde vão os outros 130 bi? Gastança pura. E nós ainda estamos nos dando ao luxo de fazer esse empréstimo. Quem quer estimular industrialização e crescimento, corta despesa, gasta menos e não aumenta a carga tributária, que no Brasil é a mais alta da América Latina. Mas, Capês, eles na verdade não olhavam para isso, né, Capês? Eles sabem, eles não queriam desenvolver o Brasil, eles queriam mandar dinheiro para as repúblicas comunistas, as amigas do rei lá fora, para esse dinheiro ser empregado para a contratação de obras que eram feitas lá fora, como aconteceu no passado, que a Operação Lava Jato mostrou para todo mundo, e parte do dinheiro era levado em corrupção. É isso que aconteceu no passado. Uma pergunta, nós estamos ouvindo agora, novamente... Uma pergunta para você, rapidamente. Não, vou quebrar seu raciocínio, continua, depois eu falo. Não, eles agora estão novamente pensando em fazer isso. Já tem presidente aí de países vizinhos aqui dizendo que vem para a posse exatamente para poder pedir dinheiro do BNDES para financiamento de obras em seu país. Liberou então, geral? Só fazer o que nós estamos vendo. Quer dizer, a coisa começa toda torta, toda errada já de cara. Posso tentar resumir aqui aos amigos? Claro, Telhada. BNDES significa Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Até agora, né? Mas sob o comando do PT, ele vai se chamar Banco Nacional de Desenvolvimento Socialista. É isso. Porque ele vai passar simplesmente, como você mesmo disse, é um banco onde ele é feito para questões nacionais, é feito para desenvolvimento da nossa nação. Ele é usado o dinheiro público, o dinheiro do povo, para que seja esse dinheiro usado em bem da nossa nação. E nós vimos setores que precisam. E nós vimos justamente ocorrer em outros governos do PT, e já está claro que farão isso novamente, que esse dinheiro do BNDES, ele foi utilizado, no meu entendimento, no meu humilde entendimento, de uma maneira totalmente irregular. Porque eles foram enviados, o dinheiro foi enviado para outros países socialistas, foi utilizado de uma maneira que nós não temos como fiscalizar e verificar e nem controle. Se foi realmente, se não só controle como fiscalização, como ainda estão devendo bilhões para o Brasil. Estão devendo, e até eu estava vendo uma notícia vindo para cá de um calote, que acho que é a Venezuela, que é da... Nós vamos falar disso vamos falar. Então você vê que o dinheiro nosso está sendo utilizado de uma maneira irregular, sem controle e fiscalização, já estão devendo bilhões ao Brasil e nós ainda estamos com essa história de emprestar. Quer dizer, aquela história de Bolsa Família, aquela história de melhorar a vida do pobre. Gente, melhorar a vida de quem? Pelo amor de Deus. O Brasil, a prioridade do Brasil, vocês vão me perdoar, eu sou muito inocente. Mas a prioridade do Brasil, para mim, é o Brasil. Óbvio. Simples assim. Como é que eu posso, sendo presidente de uma nação ou presidente de um BNDES, estar preocupado com outros países que não é o nosso país? O nosso país está sendo largado e o dinheiro do nosso país sendo usado em outras nações. É justo isso? Agora, é correto? Só fazer um adendo, que eu vou entrar em Honduras agora, mas eu preciso só deixar claro para quem está nos assistindo como é que funciona o BNDES, porque muita gente não sabe e não tem noção de tanto de dinheiro que a gente empresta para países vizinhos, países que nem devolvem o dinheiro. Se você faz um empréstimo no banco, minha senhora, de R$1.000 e a senhora por algum motivo não consegue pagar, sabe o que acontece com o seu nome? A senhora vai para o SPC e Serasa, a senhora não consegue nem arrumar um trabalho digno porque o nome da senhora está sujo. Isso é o que aconteceu no governo do PT. Emprestou milhões e bilhões de dinheiro para países, cara, que a gente nunca nem ouviu falar. Países que nem se desenvolveram. Emprestou dinheiro para fazer o trem em uma cidade, o trem nunca chegou, o metrô que nunca chegou. Enquanto nós, brasileiros, nós não temos ônibus para circular, tem cidade e bairros que no metrô nunca chega, pessoas que levantam às 6 horas da manhã para chegar no trabalho às 9 da manhã, fazendo baldeação, pegando várias conduções. Esse dinheiro que deveria ser aplicado e investido no Brasil está sendo investido lá fora, mas não está sendo investido. O dinheiro só sai e aquele país continua subdesenvolvido, porque não chegou o dinheiro lá. É isso que acontece. Agora, Rodolfo, você não acha... Eu faço uma pergunta aqui. Faz pouco mais de 2 meses que terminaram as eleições proporcionais para deputado. Você se lembra do deputado federal em quem você votou?
Não basta ficar indo, porta de quartel, protestando, se você não fiscaliza o seu deputado. É o seu deputado federal que vai organizar agora uma oposição inteligente e denunciar empréstimos que sejam verdadeiros desvios de dinheiro público para outros fins ao Ministério Público Federal. E agora, já que foi criada uma jurisprudência intervencionista da justiça na política, faça uma fiscalização. Não se cale. Eu preciso fazer uma correção na sua frase, na sua oratória, quando você fala que não basta ir para frente dos quartéis. Basta. As pessoas ainda estão procurando o direito de ter direito, Capês. As pessoas vão aprendendo devagar o que está acontecendo. A gente não via isso há anos atrás. E hoje elas estão indo. A gente deve cobrar o parlamento, porque o grande cérebro de tudo isso aqui é o parlamento. Isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito. Mas eu acredito muito na reeducação política que o Brasil está começando a ter.